Fala galera, tudo bom? Vocês sumiram, hein? Estão estudando? Ah, porque vocês desapareceram, não tô sabendo se vocês estão vindo direito. Na minha aula, por exemplo, ninguém tá vindo, isso é um absurdo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a aula sobre os fármacos, sobre os medicamentos que são usados no paciente crítico. Aqui, vocês lembram da minha aula, né? Vocês lembram de quem que eu sou, né? É, né? Vocês esqueceram não, né? Sei, viu? Tô de olho, de olho em vocês. Então, aqui, ó, esquece esse trem aí de Netflix, depois você assiste aí, tá, esses programinhas legais da Netflix, essas séries. Não esquece de assistir alguma da área da saúde não, que é legal. Tem uns filmes até interessantes lá, tem uns filmes bacanas na internet. Tá? Assistir lá o preço de um filme que eu deixei recomendado para vocês, tá, O Preço do Amanhã. Ele é legal, tá? Se tiver tempo, quando você puder, você assiste. Hoje a gente vai falar sobre fármacos, que são mais usados em paciente crítico. Tá? O nosso paciente lá que depende diretamente das nossas ações e cuidados. Só para lembrá-los aí, porque vale a pena ver de novo, claro, para você não esquecer, que medicamento é qualquer substância aí que vai ser introduzida no organismo para três ações. Medicamento é para profilaxia, ou seja, vai agir de forma preventiva, então não vai deixar a pessoa ter a doença. Pode ser o medicamento usado no tratamento, que é o nosso padrão, que é o do nosso dia a dia. Ou pode ser usado para fazer diagnóstico, também aí para estar localizando alguma área, algum problema que possa estar apresentando. Então, o medicamento pode ser usado com essas três condições essenciais: ou para prevenir algo profilático, ou para tratar na condição terapêutica, ou a condição diagnóstica. E, logicamente, que vocês lembram o que é o medicamento, tá? Com certeza. Que é uma forma farmacêutica, que vai estar sendo administrado aí habitualmente, que é composto pelo fármaco, pelo princípio ativo e pelos excipientes. O que são esses excipientes? O corretivo, né, para dar sabor, para dar uma corzinha legal, para dar aquele açuquinha, né, aquele docinho gostoso, que faz até mesmo com que os xaropes, as crianças fiquem loucas com o xarope. E o veículo, né, para fazer a administração. Volume, forma, apresentação. Ele é sólido. Não, ele é líquido, ele é vapor, é spray. Então, assim, são os excipientes, juntamente com o fármaco. Fármaco é o princípio ativo. Esquece não. Fármaco princípio ativo, que vai ser responsável pelo efeito. Vocês já viram isso, vocês lembram. Enalapril é o princípio ativo do medicamento para controlar a pressão. Dobutamina é o princípio ativo para estimular o batimento cardíaco. A própria heparina, que interfere no processo de coagulação sanguínea. Tá? Então nós temos aqui, e um detalhe importante para lembrá-los, quando a gente fala de princípio ativo, quando a gente fala do fármaco, nós estamos fazendo referência ao que, pelas condições da farmacologia e da próprio comércio dos medicamentos, diz respeito ao nome genérico da medicação. Nome genérico é o fármaco, é o princípio ativo sendo citado. Nome comercial é o nome que a empresa dá, ela escolhe, ela decide aquele nome que ela vai estar trabalhando. Droga é uma substância química que vai interferir no organismo, tá? Pode ser de origem vegetal ou animal. E o legal aqui, é sinônimo de fármaco. Então, se você quiser falar droga, quiser falar fármaco, é a mesma coisa. O problema é que aqui no Brasil, quando a gente faz menção à droga, né, todo mundo já pensa lá no lado ruim. Não, droga, o cara é traficante, o cara tá doido. Não, mas droga é sinônimo de fármaco. Tanto que os medicamentos, os fármacos, são comercializados na farmácia, farmácia, ou aonde? Aonde que é? Onde que é? É isso aí, na drogaria. Tanto é que existe uma rede aí que é chamada de drugstore, tá? Ou seja, loja das drogas. Drogaria, vende drogas, vende medicamentos, vende fármacos. Tá? Então é uma possibilidade de encontrar. Dentro aí do paciente crítico, tá? Nós temos aí medicamentos vasoativos que são utilizados, nós vamos falar deles, medicamentos que vão provocar sedação e medicamentos que vão trazer analgesia, antibióticos e outras drogas que forem aí de acordo com a necessidade do paciente. Esses três grupinhos aqui é que a gente vai estar falando em mais detalhes. Logicamente, entrando em alguns pontos importantes para que vocês tenham aí um conhecimentozinho até maior. Aprenda um pouquinho mais. Relembre o que vocês já viram. Isso é importante. Dentro desses grupinhos,
As drogas vasoativas, vai do próprio nome, vasoativo, ou seja, vai atuar no sistema vascular, vai atuar diretamente em vasos sanguíneos, tá? Vão trazer efeitos periféricos pulmonar ou cardíaco, de forma direta, de forma indireta, fazendo com que haja aí uma alteração, uma melhoria no endotélio vascular. O que é isso? Nas camadas dos vasos, nos tecidos que formam os vasos, do lado de dentro dos vasos. Pode ser de efeito rápido e curto, mas eles podem, por exemplo, aí, um exemplozinho, um fármaco vasoativo, provocar, por exemplo, uma vasodilatação. Ele vai fazer o vaso expandir, mas ele pode provocar, por exemplo, uma vasoconstrição. Vai fazer, ó, o vaso fechar. Então depende aí do tipo de ação que é necessária. É uma possibilidade. São possibilidades das medicações. São empregados em pacientes instáveis com relação ao sistema circulatório, hemodinamicamente falando, e isso vai ser feito para quê? Para restaurar a circulação do tecido, para restaurar a perfusão capilar. Tem que ter um controle legal aí na utilização, e aí lembrando que você já sabe, monitorando o paciente hemodinamicamente de forma invasiva. Lembra da monitorização invasiva? Lembram? Será que lembram mesmo? PAI, pressão arterial invasiva, PVC, pressão venosa central. Lembram? E a não invasiva? Hã? E a não invasiva? A pressão arterial não invasiva, PANI. Lembram, né? Então, se você não lembra ainda, volta, retorna lá em paciente crítico 1 e dá uma relembradinha lá naquelas primeiras aulas lá de monitorização hemodinâmica, que é importante para você. Esses fármacos são utilizados para manter a circulação, a homeostase orgânica, ou seja, dos órgãos, das áreas onde eles estão passando e dos tecidos, durante as manifestações clínicas. Dessa forma, a gente evita, usando esses medicamentos, que o paciente evolui para alguma alteração nos órgãos. E, logicamente, que ele vai precisar dessas duas monitorizações. Vocês lembram, né? Depois a gente dá um toque nelas. O objetivo do processo de circulação é levar o oxigênio para os vasos sanguíneos, é levar oxigênio para as células. Essa oxigenação vai depender, claro, da oferta, do débito cardíaco e da quantidade de gás carbônico lá presente na circulação, e depende também do consumo, do metabolismo. Então, o importante da circulação é levar oxigênio para a área do coração, para ele poder espalhar para o corpo inteiro, e também, é claro, para ser consumido nas células. O objetivo da circulação é manter a perfusão, sendo que esses medicamentos podem provocar vasoconstrição e vasodilatação. Principais drogas usadas, nós temos aqui noradrenalina, dopamina, dobutamina, vasodilatadores em gerais e agentes simpaticomiméticos. Meu Deus, e agora? Calma. A dopa, só para ficar mais fácil, é um precursor imediato da noradrenalina, atua aí como um possível neurotransmissor do sistema nervoso. O que ela vai fazer? Qual que é a ação dela? Vasodilatação renal, vasodilatação na área intestinal, mesentérica, na área do coração, aqui, ó, coronariana, ela vasodilata a coronária, tá? É importante, a área cerebral, aumenta o débito, o retorno venoso e a frequência cardíaca, então sai mais sangue do coração, volta mais sangue para o coração, aumenta a frequência de contração e promove uma vasoconstrição sistêmica, ou seja, no corpo vai fazer isso aqui, ó, os vasos vão diminuir, vão ficar mais estreitos. E se o vaso fica mais estreito e aumenta o débito, aumenta a quantidade de sangue que está saindo, menos espaço, mais sangue. O que vai acontecer? Aumenta a pressão arterial. Com menos espaço e mais sangue, a pressão arterial tende a subir um pouquinho. Dobutamina, diminui a resistência arterial periférica e da pressão sistêmica, que é importante. Não tem ação aí vasoseletiva, mas aumenta o fluxo sanguíneo renal, intestinal, mesentérico e cerebral diretamente no coração. Aumenta a contração cardíaca, o coração vai contrair mais, isso é importante. Aumenta o débito cardíaco, sai mais sangue, né, o coração vai trabalhar muito mais em paciente que já tem falência. O
coração do paciente já estava lá assim, ó, caidinho, já estava lá, não aguento, ai, não quero mais. Vocês já viram aquele desenho? Quer dizer, alguns das antigas vão lembrar dele, tá? Logicamente não é todo mundo, não. Pelo menos esses novinhos aí, tá? Não vai nem ter ideia, mas os outros vão lembrar. Papai. Lembra do papai? Pois é, ele ia lá pegar aquela Olivia Palito, não sei nem por que ele ficava de olho nela, era uma bagacenta feia, mas tudo bem. Aí o Brutus, né, ia lá pegar a Olivia, o que o papai fazia? Espinafre. O que o nosso coração precisa? Espinafre. Um exemplo? Dobutamina. Porque no momento que o coração tá lá assim, não aguento, tô falindo, não quero mais bater. Aí vem a dobuta, dá aquele tchan no coração, fala assim, agora eu vou. E aí vai, contrai mais forte, sai mais sangue, aumenta o débito, e aí o corpo recebe um fluxo maior de sangue, oxigena melhor as células e tecidos. Diminui a pressão diastólica no ventrículo esquerdo, reduz a diástole, reduz a pressão de diástole no ventrículo esquerdo, porque diminui a resistência arterial. Então o sangue flui melhor para o paciente, isso é importante. A noradrenalina é um neurotransmissor do sistema nervoso, promove o aumento da contração do miocárdio, aumenta a contração, aumenta a velocidade dos estímulos cardíacos e o cronotropismo, melhor dizendo, aumenta a frequência cardíaca do coração e não interfere na resistência periférica, ou seja, o coração vai trabalhar melhor, vai trabalhar mais, pode provocar, isso é um efeito legal, vasoconstrição periférica e aumenta a resistência arterial, total e regional, ou seja, o corpo todo. Então ela provoca uma vasoconstrição, fluxo melhor sanguíneo. Nitroprussiato é dilatador de artéria e veia, ou seja, tomou nitro, dilata a artéria e veia. Paciente com insuficiência cardíaca, o nitro tem capacidade de reduzir aí as pressões venosas e pulmonares, aumentando o volume sistólico e o débito. O paciente já está com insuficiência cardíaca, o coração já está lá, já está lento, não consegue nem empurrar, vai acumulando sangue na área da artéria pulmonar, na área do pulmão, e aí o que o nitro faz? Aumenta o vaso e diminui essa pressão venosa pulmonar, diminui essa pressão lá dentro do pulmão, favorecendo a circulação sanguínea. Vai diminuir uma possibilidade aí, se o sangue não estiver legal, de um edema pulmonar. Então ele é importante para o corpo do paciente. Agente simpático mimético são drogas que vão aqui embaixo, aqui, ó, imitar o hormônio epinefrina, tá? E drogas que vão aumentar a pressão sanguínea. Vão aumentar a PA do paciente. Mas você pode ter noradrenalina, dopa, dobuta, que a gente já falou, mas tem metoxamina, metaramidol, fenilefrina, que são possibilidades de uso. São substâncias que vão aumentar a pressão sanguínea do paciente. São chamados de simpatomiméticos. Vasodilatador, nitroglicerina e nitrato, fentanilina e hidralazina, nitroprussiato de sódio, de ECA, clopromazina, que são outras drogas vasodilatadoras em geral, sendo nas veias, nas artérias ou nas duas, veias e artérias. Turma, daqui a pouquinho a gente volta para falar de sedação, de analgesia e dos antibióticos. Até daqui a pouco. E estudem. Tô de olho em vocês, hein? Continua estudando, não desiste não, vai lá.